Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quinta-feira, esse dia lindo que começa agora. Nós possamos começar esse dia em oração e terminar esse dia em gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. E hoje eu tenho certeza que o devocional ele vai falar ao nosso coração, vai ser exatamente aquilo que nós precisamos ouvir e que vai falar sobre quando tudo parece contrário, mas o plano de Deus ele continua, porque não é o que os olhos humanos veem, mas é como Deus vê. Ele conhece toda a história, ele conhece o princípio, o meio e o fim. E às vezes o que parece para nós destruição, perda ou fim, para Deus é só uma parte do caminho, que às vezes tem muito a nos ensinar. E eu tenho certeza que esse devocional vai nos abençoar, vai nos edificar. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui em todos os dias. E se você quiser, e claro, se você puder, curta esse vídeo também, porque assim você faz com que ele alcance mais pessoas, e a palavra chega mais longe, Deus se alegra e mais pessoas são abençoadas também com a palavra. E agora a frase profética, escreva aí nos comentários se você tem fé. Se você tem fé, escreva, faça essa declaração. Nada pode cancelar o que Deus escreveu para mim. Que frase poderosa, escreva aí com muita fé. Nada pode cancelar o que Deus escreveu para mim. Amém? José sonhou alto. Ainda adolescente, Deus revelou a ele que um dia ele estaria em posição de honra. Mas o que veio logo depois foi tudo menos honra. Seus próprios irmãos, movidos por inveja, tramaram sua queda. Primeiro queriam matá-lo, depois o venderam como escravo. Só por aí já seria o suficiente para qualquer um desistir dos próprios sonhos. Mas José não desistiu. Ele seguiu servindo com excelência, mesmo escravo. Chegando ao Egito, serviu na casa de Potifar, um oficial importante de Faraó. José era íntegro, mas mesmo sendo correto, foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e foi parar na prisão. E mais uma vez, ele poderia ter se revoltado. Poderia ter pensado, eu fiz tudo certo, por que estou passando por isso de novo? Mas ele seguiu firme, servindo até na prisão e sendo reconhecido por sua sabedoria e interpretação de sonhos. Anos se passaram, anos, até que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o nome de José foi lembrado. Ele foi chamado, interpretou o sonho com excelência e ali, naquele mesmo dia, saiu da prisão direto para o trono. Foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Aquele menino que foi rejeitado pelos irmãos, vendido, esquecido, foi usado por Deus para salvar não só o Egito, mas também para salvar a sua própria família. E o mais impactante dessa história é que, quando teve a chance de se vingar, ele escolheu perdoar. Chorou, abraçou os irmãos e disse: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. Quantas vezes você já pensou que aquilo que aconteceu com você era o fim? Que a traição, o abandono, a injustiça cancelaram o plano de Deus? Mas José é a prova viva de que Deus não precisa de um cenário perfeito para cumprir uma promessa. Ele só precisa de um coração fiel. Às vezes, o caminho até o palácio passa por uma cova, por uma prisão, por um tempo de silêncio. Mas o plano continua. Nada do que te fizeram cancela o que Deus determinou. A dor pode até te marcar, mas não tem poder de te parar. Talvez hoje você esteja na fase da cova, ou talvez da prisão. Mas não se esqueça, é só uma fase.
Deus está construindo o caráter que vai sustentar o seu chamado. Você não está esquecido. Você está sendo moldado. E no tempo certo, assim como José, você vai olhar para trás e entender: foi tudo necessário. Deus usou cada dor para me posicionar exatamente onde Ele queria. Amém, amém e amém. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história de José e a importância de nós termos a palavra como nosso escudo. O que significa ter a palavra como nosso escudo? Por vezes nós vamos passar por situações muito difíceis na nossa vida. E Jesus, ele afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas também completou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estivermos passando pelas situações difíceis, que elas vão acontecer tanto para nós que buscamos a Deus, que buscamos um relacionamento com Ele, tanto quanto para as pessoas que não o buscam, todas essas aflições e angústias vão acontecer para todos nós. Mas a diferença é que para quem estuda a palavra, para quem medita na palavra, para quem busca um relacionamento todos os dias com o Pai, quando a dificuldade chegar, vai ter um olhar diferente para a dificuldade. Vai ter uma interpretação diferente daquelas angústias que vem passando. Se a pessoa não busca Deus e passa por uma angústia atrás da outra, um problema atrás do outro, ela vai questionar: por que tudo dá errado na minha vida? Nada dá certo para mim. E por vezes até questiona o agir de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo: não sei o que eu estou pagando, quais são os erros que eu fiz, o que eu estou pagando tudo com tantas coisas ruins que me acontecem. E quando você está em Deus, quando você medita na palavra, ao invés de ser negativo, ao invés de olhar para a situação com um olhar de negatividade, de pessimismo, você se lembra de histórias da Bíblia como essa de José. José tinha uma promessa, assim como eu e você temos uma promessa. E olha quanta coisa ele passou. Ele foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, acusado de ter tentado abusar da esposa de Potifar, sendo que ele não fez nada. Uma sucessão por anos de problemas, de angústias, de aflições tão grandes que talvez a gente possa até comparar com aquelas situações que nós passamos e pensar que elas nem podem ser comparadas. E às vezes por coisas muito menores, nós acabamos questionando a agir de Deus, nós questionamos o porquê, por que acontece conosco, por que de novo. Mas eu quero desafiar todos nós aqui a meditarmos na palavra, para quando a situação adversa chegar, nós possamos meditar e lembrar de cada versículo que contou a história de alguém que passou pelas mesmas lutas que nós, ou até muito piores, e que no fim recebeu a promessa, porque Deus não é um Deus que faz o desejo arder no nosso coração, que permite que a gente sinta o desejo pela bênção que Ele permitiu que nós sentíssemos. Não é à toa que você tem esse desejo, que você tem esse sonho, é porque Deus permitiu. Então vamos buscar alinhar o nosso coração com o dele e entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado de acordo com o seu propósito. Até as angústias. Porque se ele desse a promessa hoje, talvez nós não teríamos o caráter forjado e preparado para sustentar e poderíamos nos perder no caminho. Amém? Eu tenho certeza que esse devocional, ele foi pontual para o nosso coração. Exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida é que nós sejamos como José, que nós permanecemos firmes na fé, através de meditar na palavra até o fim, que Ele conhece e sabe que é bom, perfeito e agradável, assim como a vontade dEle. Amém? Então vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Ó Senhor, obrigada, Pai, por me lembrar que nada foge do Teu controle. Mesmo quando tudo parece contrário, Pai, mesmo quando eu sou traída, esquecida, injustiçada, o Teu plano continua. Me ensina, Senhor, a ter o coração de José, que é fiel na adversidade, íntegro na solidão e humilde na exaltação, Pai. Que eu não me perca no meio do caminho e nem me revolte no processo. Que eu confio que o Senhor está me moldando para algo maior. Não me deixe, Pai, desistir no meio da prova, porque eu creio que o propósito vai falar mais alto. É o que eu te peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Antes de sair, envie esse devocional para alguém que também precisa ser edificado hoje. Seja esse canal de bênção e creia que essa bênção volta ainda maior para você, porque Deus se agrada. E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.